governo, esse é o entendimento da sociedade, em última análise. 10 segundos. Então, a gente está indo na contramão de uma conquista histórica do movimento estudantil. É uma conquista que a gente teve. No longo prazo, isso pode ser muito ruim, pode ser muito danoso, tanto para o CEAS, como está sendo esse ano, como nos anos que vem. Conclui, por favor. Fabiano. Tá tocando, pessoal. Só para voltar à posição da COM, eu já me sinto contemplada por várias falas dos colegas. Nós também, a maior verba que a gente tem é das carteirinhas, realmente o nosso preço atualmente é R$7. E nós temos muito, do outro lado da rua, o DCE da saúde. Então a gente sabe que se for realmente R$3, o DACOM não faz carteirinha mais nenhuma e a gente não faz mais as nossas chinelagens, não faz mais nada e daí a galera não vai poder tocar o seu movimento lá no DACOM, e a gente entende que realmente é uma agressão, é um ataque aos diretórios se o DCE continuar com essa posição de botar a carteirinha a R$3, que a gente sabe que é inviável a qualquer diretório manter um preço como o do DCE. E também que a gente sabe que se eles botarem um pouco a mais, eles vão continuar fazendo muitas carteirinhas, porque já eram R$9, então não precisa colocar tão baixo assim. Vai ser muitas carteirinhas, a verba vai vir igual, então não precisa ser R$3. Os próximos agora tem 1 minuto, porque já falaram. Fabiano primeiro. Assim, pessoal, está colocando também que a quantidade de pessoas que vem aqui é muito grande e tem que aumentar, e não ver que a própria reação dos diretórios acadêmicos com os estudantes, ou seja, quando tu faz uma cadeia, tu recebe, faz uma festa para receber os bichos, faz atividades que foram feitas, e as pessoas que estão aqui são porque pessoas que atuam nos seus DAs, estão tocando atividade com os estudantes, e passei com os estudantes, né, tocando desde o torneio de futebol até atividade de festa, desde a questão das licenciaturas, defender contra esse governo que está atacando e teve uma derrota hoje. Isso é importante estar colocando também. E está colocando que a quantidade de estrutura, e até mesmo por DCE, ter tocado bastante luta, ser conhecido, os DAs não têm o mesmo peso no custo do DCE muitas vezes, porque o DCE é mais conhecido. Tanto que teve espaço até na mídia para qualquer um faz, entendeu? Qualquer um vai lá, faz na mídia agora, entendeu? Sobre o DCE é coisa que antes não tinha espaço, entendeu? Nesse sentido, para concluir, está colocando que isso é um ataque, porque não se coloca como se fosse os estandes partindo, mas é a única taxa que é roubada, que é em relação ao serviço, e não tem nenhuma outra cobrança em relação aos estudantes, é isso. E é justamente para defender contra o aumento do preço do RU que muitos de vocês querem. Tá bom, Fabiana, obrigada. Tiago, por favor. Então, é bem rápido. A gente vê situação chegando, séria, comprometido com essa reunião, e aqui é xingado, tipo comportamento de claque, que da época não é a primeira vez que é xingado, sabe? Então, que situação a gente chega? Quero pedir, então, aqui respeito, um pouco mais de respeito dessa atual gestão com os diretórios acadêmicos que estão aqui. Mas não me inscrevi para falar isso. Quando o DAEF colocou preço mínimo, eu acho que fique claro, não é preço mínimo só para o DCE. O DAECA não vai poder fazer a R$3 para quebrar o CAA, para quebrar o SERI aqui em cima, para quebrar o DCE próprio. É um preço mínimo. Eu acho que aqui a gente tem autoridade, e eu acho que na minha interpretação, sim, nós temos essa autoridade, senão todos servem de uma palhaçada, não serve para nada, né? É uma instância superior que não serve para nada. Enfim, a gente pode fazer a solicitação para o DCE, mas que se fique, o preço mínimo é para todos, para a gente ter uma relação irmão entre todos os DAs, sabe? Eu não quero botar, agora o DCE bota nós, vou botar a 3, bom, tô ralando o cara também. Aqui está sendo feita para cumprir, sendo uma solicitação, é unânime a solicitação, feita para o DCE. A gente tem que ver o que o DCE quer acatar a solicitação dos estudantes ou não. Vamos patrolar, como já fizeram 2 vezes, e vamos botar o preço a R$3. Obrigada, Thiago. Agora, para finalizar... Pessoal, primeiro de tudo, eu estou abismado. Eu me inscrevi por último, esperando ter 4 ou 5 ou 6 pessoas na frente, mas chegou a ter repetição ali, tá? Vocês não escutaram a proposta do DCE ainda, e vocês estão nos julgando.
Tá? Vocês não me perguntaram qual é a minha proposta, porque sou eu. Quem perguntou? Eu perguntei, o cara disse que ia mandar uma foto do projeto há uma semana pro meu e-mail. Quem disse isso? Quem disse isso? Eu sou responsável por esse projeto, tá? Eu ainda não tenho o projeto pronto e seria precipitado entregar um projeto para vocês agora sem ter as garantias, sem saber se um dela não vai quebrar. Por isso que não tem um projeto aqui, por isso que não está na pauta, tá bom? Espera só um pouquinho, com licença. Tá? Eu não sei de onde vocês tiraram que o DCE está atacando os DAs. Tá? Isso é um preconceito do ponto de vista de vocês. Nós não pretendemos atacar nenhum DA e eu não vou quebrar como tesoureiro DA nenhum. Ok? Tá? O seguinte, haverá repasse de dinheiro aos DAs que tiverem dificuldade. Tá? Haverá todo um esquema, tá, para eliminar os terceiros dessa jogada. Atualmente são 132 mil reais tirados do bolso do estudante. E um sexto vai para o bolso de terceiros, que não é o movimento estudantil. Mas o movimento estudantil não fez porra nenhuma para eliminar esses terceiros. Tá bom? O DCE fica com 2/3 desse dinheiro todo. Os DAs estão ralando ali embaixo, pedindo o dinheirinho, e o DCE não faz porra nenhuma. Essas proporções têm de ser revistas. Tudo bem? Não quero piorar. Essas proporções vão ser melhoradas. Quanto ao UE, não tem UE nenhuma. Eu não respondo pelo Anderson. O Anderson não faz parte da gestão e eu não vou ter UE aqui. Não vai ter UE aqui. Não vai ter UE aqui. Não vai ter UE aqui. Eu não vou colocar o UE. Pode descer da PUC. Eu não vou colocar o UE aqui, ok? Dá solicitar a gestão, vai gestão as carteirinhas e não vou colocar o UE aqui. Tem atualmente a questão do show. O pessoal para EOE, eu sou testemunha no dia que estava gravando a coisa. O Rodolfo que mandava os estudantes que vinham aqui fazendo a UEL. A mesa quer propor, abre para mais inscrições ou não? Porque é assim, o encaminhamento já foi feito, as entidades estão aqui solicitaram entrar em processo de votação, e o encaminhamento é esse, é seguir o encaminhamento que as entidades estão dando, entrar em processo de votação. Mas não, só um pouquinho. A mesa está falando aqui, ó. Só deixa eu falar. Tá? A questão é a seguinte, a gente não vai entrar em sistema de votação sobre isso, tá? Exatamente pela razão de que não vamos... A mesa queria presidir a mesa, né? Parece que as demais integrantes da mesa se manifestam. Deixa a mesa falar, depois a gente fala, por favor. Olha aqui, ó. A diretoria executiva, tá? Não aceita essa proposta de encaminhamento. Nós vamos... Por favor, todo mundo teve os seus 2 minutos. Ela está falando por ela, não está falando pela mesa. Então deixa ela falar da Por favor, 2 minutos, tá? Começa. 2 minutos. Olha só, é rápido, gente. Se vocês não interromperem, vai ser rápido. Se vocês continuarem nessa putaria aqui, vai demorar. Olha aqui, ó. A diretoria executiva não concorda com esse encaminhamento. Se vocês quiserem votar aqui, vai ser votando a revelia. Nós não vamos. Revelia, então. A revelia, então. Todos os DAs que estão aqui estão fazendo uma votação a revelia. Peraí. Quem é que faz contra a corrente da porra toda? Nossa, que isso é uma questão de... Pode votar ou não. O preço do TRI a gente pode discutir. Agora, que ele não, a diretoria não pode cortar a discussão. Não pode tirar. Não vai tirar. O SEB decide depois que vai na justiça executiva aceita ou não. É Pessoal, nós vamos terminar o
tá? Votem. A diretoria executiva não vai seguir isso. Nós temos um plano, nós vamos apresentar um plano, nós temos toda a questão que está sendo encaminhada pelo Bonetti e vocês têm que escutar as propostas. Se vocês querem fazer isso... Não tem que escutar. Tudo bem, não querem escutar, não escutem. Nós também não vamos, é uma promessa sem campanha, uma democracia representativa. Vocês estão colocando a gente numa situação delicada. Muitos estudantes que votaram na gente, votaram também por isso, tá? E mais de 1.500 alunos votaram, sabendo dessa proposta. Vocês têm que ter consciência de onde vocês estão colocando a gente, entendeu? A gente tem que prestar contas para essas pessoas que votaram para todo mundo, entendeu? Não dá, vocês não estão falando aqui só pelos estudantes. Tá, agora a gente vai encaminhar. Só encaminhamento. E ele já tinha uma questão de ordem antes. Não, tem esclarecimento. Quando é que a gente tem que fazer carteirinha agora em janeiro, a gente já faz dia 5 e tem que apresentar a conta do PTC, a gente não pode esperar a vida toda, como é que vai ser o teu projeto? É assim, bota, não quero, nem projeto, eu ia apresentar o projeto quando estivesse maduro, tá? Porque é assim que se faz. O projeto não é banana, meu filho, não tem que ficar maduro, apresenta. É assim que se faz dois movimentos contigo? Xingando? Não, não xingando. A minha moral é flexível. Um minuto. Ela pediu uma data e não uma opinião sobre a opinião das pessoas que estão maduras, que não estão maduras, não interessa. Ela quer uma data. Se tu me der uma data, essa discussão se encerra aqui. E a gente vai para o encaminhamento. Agora, se não der data e ficar enrolando, vai ficar difícil. É isso aí. Thiago, um minuto para continuar. Como eu comecei, eu pretendia no passado. Mas se é necessário uma data, sim. É necessário porque dia 5 nós temos que prestar conta do voto desse salário. Depois vocês falam. Eu posso apresentar isso, quem sabe, dia 15 de janeiro. Não, porque dia 5 não se não ser. Quem tem que fazer ela? Quem tem que fazer as contas de conta? Como é que eles prometem para os estudantes coisa que eles nem têm projeto aí? Questão de ordem, por favor. É verdade, fez isso. Essa questão eu sabia. A gente não precisa. A gente tem encaminhamento de votação, por favor. Quem tiver encaminhamento de votação pode falar. E o outro é escrito à frente também. Uma pergunta. Eu gostaria que o tesoureiro da executiva ou quem se responsabilizar me fizesse uma pergunta. Tem um projeto que está discutindo uma data, mas eu acho que talvez seja uma questão simples, talvez para acabar com a discussão. O projeto que o DC pretende fazer, ele vai garantir que os CEAs que ganham ou dois terços ou integralmente o valor. Esse lucro, ele vai se manter, ou ele vai se manter, ou vai ser superior, ou ele tem chances disso se reduzir de acordo com as porcentagens que o DCE souber repassar. Tem chance de reduzir, ou vai se manter de cima para subir. Ou exatamente esse nome do DCE de evitar os processos. Eu acredito que 2 ou 3, praticamente, haveria uma redução. Tá? Caso o projeto fosse implementado, acho que 2 ou 3 haveria uma redução. Mas a maioria esmagadora seria um aumento na renda. Isso é quanto? Quero saber quanto. Eu quero um modelo econométrico aqui no gráfico, eu preciso manda bem certinho. Vamos esperar. Só um pouquinho. Dá uma bagunça aqui. A gente tem que encaminhar.
A questão de ordem, quem veio na reunião anterior, tá? Que não foi reunião de SEB, mas quem foi solicitado que passasse o SEAD, aliás, os dados para o Thiago poder trabalhar também em cima disso. Essa é a ordem, é de ordem, não manter a ordem, você está lá disso. É só uma coisa. Legal, prestação de contas ela não pode Ok. Eu vou só mandar 10 segundos aí que os SEAD encaminhem com a máxima urgência para o tesoureiro os dados de quanto recebem por ano. A prestação de contas ela não pode lá olhar. A gente vai botar uma hora de volta aqui. Vai encaminhar a votação. Já é 9h30. A gente tem que acabar com isso, por favor. 9h30. João, depois a Jéssica. Não, olha aí, seu nome. Tem mais uma aplauso. É que se vote uma proposta, tá? Se tem a opinião do SEB, se passe a executiva do DCE, que eu entendo que vai considerar isso como opinião do SEB. Tá, Garante a fala. A Ruxa não entende assim. Mas não está previsto nada de deliberação do SEB. Então a gente vai entender como opinião. Agora é a Jéssica que faz. Tá no monte do cara aqui. Agora só para fazer uma consideração, que está colocado aqui a concepção que o DCE está levando com relação ao SEB, que não adianta a gente espernear aqui, porque o DCE já disse bem claro, eles não vão cumprir as deliberações do SEB. Então tá na cara que isso aqui é tudo um teatro e tudo mais. Então é o seguinte, vota a opinião do SEB e depois a gente faz as coisas. Tô escrito. Segura que lá veio atuar. Thiago tem encaminhamento. Eu encaminho que se adie essa decisão agora, para que se espere, para que haja propostas concretas e números, para que a decisão não seja precipitada. Já fizeram uma carteirinha. Ô, Rodolfo, deixa a mesa coordenar coisa, já passou sua vez. O meu encaminhamento, na verdade, ia ser mais ou menos o que ele disse. Porque nós temos mais um ponto de pauta e não vamos chegar numa conclusão. A gente marca um SEB ou entre o Natal e o Ano Novo, ou antes do dia 5, que é quando o SEAS e o DEAS têm que prestar contas da EPTC, com pauta única sobre o TRI, e aí a gente discute se o SEB pode ou não, se o SEB quer ou não, e a gente ainda dá tempo para a gestão pensar um pouco mais sobre... Porque eu não vou tentar projeto nenhum. Até apresentar o projeto, vamos buscar o projeto deles. Eu confesso que eu não consigo pensar em nenhuma maneira do CEAD e DEAD aceitarem o TRI ser feito no DCE a R$3, até porque é uma coisa que eu escuto bastante, só em relação a dinheiro, O TRI é muito mais do que dinheiro. O TRI é a propaganda do CA, o CA está na mão de cada aluno que está representando. Então eu proponho a data a confirmar, eu prefiro antes do dia 5, eu prefiro em janeiro. E aí a gente define, o SEB pode ou não dizer, dar um preço mínimo para a executiva do DCE, e qual é esse preço mínimo isso vai ter esse Ok, agora é o Leonardo. Com licença. Leonardo, 2 minutos. Acatando a sugestão do colega, que acabou de falar, sugestão anterior, que ele citou que ele consegue uma instância superior de DCE, então cabe a nós até que outra instância superior na ter dúvidas sobre opinar e parecer. Peço que, por favor, o SEB vote, então, qual a opinião do SEB em relação a opinar e emitir parecer. Caso a diretoria da DCE não aceite, tudo bem, o SEB deu seu parecer, e se outro conselho de estudantes ou Assembleia Geral não deram outra opinião, bom, cabe o DCE acatar ou não a nossa decisão, e depois sim votamos o valor mínimo. O Pedro tem uma proposta de encaminhamento, é isso? Não, tá. Ok. Mais alguém tem algum encaminhamento? São 2 encaminhamentos, né? O primeiro é votar, é opinar ou deliberar. Nós temos 2 encaminhamentos. Um é fazer a votação hoje
ou adiar esta votação. Nós vamos entrar em regime de votação agora. Vamos só esperar a colega do Gabão voltar. Alguma dúvida, colega? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu tenho uma divergência na mesa. Tá, ok. Essas votações prévias, para saber se nós vamos votar, são desnecessárias, na minha opinião. Não, voto. O que eu estou dizendo é o seguinte: não precisamos votar para saber se queremos votar. As pessoas podem manifestar sua contrariedade ou não. Ou na abstenção. Então eu quero direto ao ponto. A minha proposta, a frase da votação é o seguinte: o SEB deseja que as carteiras sejam confeccionadas pelo valor equivalente a 6 passes escolares, de acordo com a proposta inicial feita pelo DAECO. Essa é a proposta, na minha opinião, de encaminhamento. Quem é a favor vota nela e quem não é vota contra ela. E aí a gente mata o ponto e vai pro próximo. É consenso? A colega deu uma questão. Em relação ao projeto, a gente está falando em autofinanciamento do movimento estudantil, a gente fica completamente dependente da CR. É isso. Não vai passar dinheiro, a gente não tem essa carteirinha, estou precisando de uma. Não. Se mudar a opinião do A proposta é... Eu acho que não é necessário. Então, nós temos uma proposta de encaminhamento feita pelo Rodolfo. Concorda ou não que o SEB deseja que as carteiras escolares sejam cobradas com um mínimo de 6 passes escolares em cada DA? A proposta é a seguinte: que o SEB encaminhe que o DCE faça a carteira escolar pelo valor equivalente a 6 passes escolares. No mínimo 6 passes escolares. É isso. Podem cobrar mais. Então nós vamos, todo mundo está ciente da proposta? Todos estão cientes? Sim. Esclarecimento. Nessa proposta não encaixa aquilo que o Thiago falou, né? De todos os DAs. Eu não entendi, eu pedi um adiamento, isso por isso que eu fui votado antes. Não encaixa todos os DAs fazer valer essa decisão para todos os DAs. Para mim, é superior ao DCE. Eu vou encaminhar agora. Silêncio, por favor. Não. Regime de votação, por favor. O diretor que votar só fala o nome da pessoa que é responsável pelo voto, só pra gente. Uma questão prática, por favor. É o nome e o DA, por favor, tá? Quem? Silêncio, por favor. Porque as votações em ata também do SEB passado. Só o nome hoje, não pode. Ok. Regime de votação. Quem é a favor da proposta estabelecida pelo Rodolfo? A favor da proposta do Rodolfo. Mínimo de 6 passos escolares. 2. Aquela de todo mundo ali da educação física, todo mundo vota. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sayuri da
Tá, eu vou ler quem votou a favor da proposta. Encerrou a votação. Fernanda da ECA. Eu vou ler só os identidades. Da ECA. Da F, CEL, da FIP com dois L's, KA, da EMA e da COM. Tá, são 10. Quem é contra agora? Quem é que vota contra a proposta? É o DCE e o Caiado. Vota o DCE. Sim, o DCE e o Caiado votam. Tá. E o Caiado? Tem uns aqui, não tem o Caiado. Cadê o Caiado? Não, a gente tá em regime de votação, gente. Vamos chamar. Ele tá ali no banheiro. É o plebofista. Esperando o cara cagar. Depois eu quero que conste em ata que a votação foi interrompida para chamar o Caiado para votar. Sim. Gente, olha aqui, ó. Só um pouquinho. Foi interrompido qual foi? Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Tem várias pessoas aqui do DCE. O Renan representando o Caiado. Mas eu pedi pra ele me chamar pra ver essa votação. O fato aconteceu, como sem asa. Deixa eu ficar com o PA aqui também, tô chamando pra votar nesse banheiro. O presidente do DCE votou por você na cadeia. Não, Marcel votou pelo. Vai constar em ata. A mesa garante que vai constar em ata que foi interrompida para chamar o Marcel. Vai constar o nome também. Tá, então o resultado é o seguinte: 10 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção. Não, retira. Retira o encaminhamento. A gente tá tendo um problema aqui, porque o Thiago... Eu e o Caara encaminhamos um pedido de adiamento. Por que vocês não votaram? Foi determinado pela mesa que seria votado por não sentir necessidade de votar os 2 encaminhamentos que tinham sido feitos por ti e por continuar a votação. Eu acho que passaram por uma proposta que se botou à frente desses 2 encaminhamentos por entender que seria encaminhado dessa forma, porque se fosse adiado ou votado, não precisaria votar a votação. A gente só encaminhou ser a favor ou contra
Questão de ordem. Como eu fui citado também, eu quero falar. Uma coisa não exclui a outra. A proposta agora de R$13 a gente não aceita. A gente espera ele. Agora, hoje, o SEB e todos os centros acadêmicos não aceitam. Agora, não quando... foi isso. O encaminhamento foi definindo no mínimo Vocês quanto... são Eu encaminhei que se adiasse esta decisão. Fazia mudar. processo. A gente não pode votar isso depois. Não pode mudar de opinião. Quando tu tiver o teu projeto. A gente pode ou não pode mudar a opinião do SEB. Pode. Então a gente quer escutar a opinião do projeto. Não, só um pouquinho. Tem uma questão de ordem. A questão de ordem que é a seguinte, Chico. Peço atenção do Chico e do Bonetti em especial. É evidente que os centros acadêmicos têm o direito de ter uma opinião agora e outra logo depois. Só que tem uma condição que se chama bom senso, que nós estamos num ponto há 1 hora debatendo e nós chegamos a um entendimento na hora do encaminhamento que quem quisesse adiar essa decisão teria a possibilidade de votar não. O voto não. Só um pouquinho. O voto não. O voto não representava adiar a decisão. O voto não é contra o estabelecimento de 6 a 9 passagens de altíssimo. Você quer comprar uma bola, não dá pra falar de Tem passagem escolar, Marcel! 6,90! 6,90 é bem menos do que nós, cara. É esquerda ainda. Licença, deixa eu falar. Não foi discriminado, licença, não foi discriminado que o voto não queria dizer que a gente estava adiando. Não. Isso não foi discriminado. Não sei que foi discriminado, mas não foi claramente a maioria. Não foi com entendimento da maioria. A proposta que foi votada agora. Reler a proposta. Gente, por favor. Tô todo mundo cansado, tá? Eu só vou reler o que votaram. Só um pouquinho. Olha, Regis, por favor. O que foi votado foi o seguinte: o SEB deseja que as carteiras que o DCE confecciona sejam no mínimo 6 passes escolares. Foi isso que foi votado. Isso que foi votado. Se o resto não, peraí. Por gentileza, fala de uma maneira civilizada. Só respeito, por favor. Foi votado isso, tá? Se a gente discutiu não oficialmente o fato de falou, maravilha, mas não foi discriminado outra questão. Quem quer adiar porque não tem opinião, não tem opinião e não vota. E o mínimo que o DA vai cobrar, que o DCE vai cobrar, Sim, é esse valor. Se a proposta do DCE for um valor abaixo desse, tá claro, isso já é a posição, entendeu? O SEB já colocou um valor mínimo para o DCE cobrar. O SEB já expôs a sua opinião sobre os pretendentes. Vocês podem passar para o próximo ponto? Bora, tá muito demorado esse negócio. Vamos tocar. Ele liberou. A questão do encaminhamento, quem pedir. Se é a opinião, que nós estamos Ele liberou. Rodolfo tem uma questão. Questão de encaminhamento. Estou pedindo para a mesa, para que a mesa consiga organizar. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas assim, ó, o Chico acha que tem que adiar e o Bonetti também. Tudo bem, não ficou claro, não tem que ficar brigando mais 1 hora. Isso é tão simples. Encaminhar a votação. Só que eu acho que assim, só um pouquinho. Deixa eu acabar de falar. Eu acho que o mais importante é encaminhar a data da reunião do GCE com o SEB, porque não vai se mudar a opinião no vácuo, no vazio. Vai se reunir e tu vai apresentar e tu vai tentar nos convencer. Isso é uma coisa que tem que ser encaminhada. Segundo, depois disso, nós temos um terceiro ponto que tem que ser encaminhado também. O que nós não podemos é a cada ponto ter uma postura de intransigência para a reunião esticando e acabar por esvaziamento. Isso nós não vamos aceitar. Então, quem tem proposta de encaminhamento, leva para a mesa por escrito, bota para votar, 1 minuto e meio de defesa, defende, vota e vamos para o próximo ponto. Tá. Então podem encaminhar quem quiser. Alguém quer encaminhar, então? Eu acho que já foi feito, é só votar. Então pode ser a proposta do adiamento da... Precisa de uma data. Pode só repetir a proposta? A proposta é marcar o SEB antes do dia 5 de janeiro para ouvir a proposta do DCE. Eu quero
Eu não concordo com a data do dia 5, simplesmente porque eu não vejo o porquê da data do dia 5. Eu proponho 15 de janeiro. Eu posso esclarecer. É simples. Todos os DAs têm que entregar a prestação de contas do seu planejamento financeiro para o próximo ano até o dia 5 para o PPDC. Então não tem como a gente dar um acordo de olhos vendados com o DCE acerca da confecção das carteirinhas, com uma proposta de vocês, com um projeto, para depois. Não tem como. Simplesmente o plano de vocês não vai valer nada. A prestação de contas de 2010. E planejamento, animal! Nisso vai constar o valor que nós vamos cobrar dos estudantes. Mas o meu valor vai variar de acordo com a tua proposta. Mas essa também é uma proposta de caminhamento também. O DBA já fez isso. Não, mas a gente fez isso, mas não tinha mas o meu Se eu lançar um planejamento cobrando, por exemplo, o valor que eu cobrava, R$7,50, contando com o meu intermediário, depois que eu lanço um projeto em que tu vai me repassar, sei lá, R$500 pelo valor das carteirinhas referentes ao DEM, que vai ser menos do que eu lucraria com o valor de R$7,50, fazendo lucro de R$4 para estudante. Mas eu quero de R$1 por carteirinha. Não, eu vou cobrar R$1. Essa é a minha proposta. Vocês não querem, tá? Você quer me jogar de R$1? Não, eu vou cobrar R$1 para fazer para ti a carteirinha. Mas não pode designar alguém para isso, velho. Não tem como repassar o teu projeto. Marcelo, tu não dá a parte do projeto dele? Mais ou menos. Por favor, só uma questão que o Renan vai dar agora. Um minuto. Só uma questão de esclarecimento, pessoal. Deixa eu falar, Thiago. Eu estou acompanhando o trabalho do Thiago, tá? Estou fiscalizando o Thiago. De fato, está sendo um trabalho muito bom. O Thiago está verificando. Só um pouquinho, deixa eu falar. Um minuto. Perfeito. O Thiago está fazendo todo um trabalho da elasticidade das carteirinhas, da questão da demanda. Quantos alunos de fato procuram o DA para fazer as carteirinhas do DA? Quantos alunos daquele DA procuram DCE para fazer as carteirinhas do DCE? Quanto cada DA cobra para fazer? Então, de fato, o Thiago não está fazendo um trabalho a revelia, vou botar aqui um projeto para escrever o que eu penso. Não, o Thiago está fazendo um projeto embasado, porque foi isso que nós listamos para ele. E ele, como pessoa responsável, está fazendo. Deixa eu explicar. Então, o que ocorre? O Thiago está finalizando sim o projeto, ele só conseguiu uma reunião para definir pontos como é que se dá, de fato, a questão da digitação, porque hoje ele tinha um atravessador que cobra R$13,50 para chegar a maioria dos DA para fazer a carteirinha. Então, se o DA cobra R$5 da carteirinha, R$13,50 fica desse cara. E de fato, vale ressaltar que ele é funcionário da URGS. E ele ganha tanto pela URGS, é salário da URGS, e ganha por fora dos DAs que pagam. E ao meu ver, isso é errado, um DA financiar um cara que ganha pela universidade e ganha por ele. Então, conclui, por favor, R$1,50. Tem DAs, então no final das contas acaba ganhando R$1,50. Certo? Então, por favor, espere o Thiago concluir. Vai ser um projeto que a maioria, a grande maioria do teatro vai ganhar. Opinião dele, cara. Gente, por favor, vamos passar o próximo ponto. Não conhece a mãe dele, não conhece, não chama de. A mesa! A mesa Peraí, o cara chama o presidente do DCE de filho da puta, isso eu não posso aceitar, cara. Licença, vamos passar para o Não é mais a mesma coisa que eram dois irmãos, não sei lá, Eu não falei que eu Tem uma câmera aqui, Cláudia. Próxima
esclarecer por que a gente vai passar para o próximo ponto e dizer o que ficou. Isso é bom. Assim, ó, então, simplesmente qual o centro que não pode ficar aqui. Agora vai esclarecer. Mas foi votado. Se vocês colaborassem com silêncio, talvez outros colegas que não entenderam direito o encaminhamento tivessem compreendido. Por favor. Tá? Então, assim, ó, se todo mundo tivesse colaborado, as pessoas como o Francisco, que não compreendeu, pelo visto, direito o encaminhamento, por favor, tá? Teriam entendido. Então, tenham um bom senso. Tá? Por favor. E vamos tentar fazer silêncio. Todo mundo com dor de cabeça. Todo mundo aqui com cara de quem tá com dor de cabeça. Então, por favor. A questão é, o SEB votou a questão, decidiu e se manifestou em voto. Eu entendo que isso aí está decidido, tá? Pelo SEB, a opinião do SEB está dada, todo mundo votou, liberação, tá certo? E agora passaremos ao próximo ponto de pauta. Sim, o SEB deliberou. Agora o próximo ponto é posse do DCE. Nós vamos abrir as inscrições para essa pauta e vamos decidir um teto, pelo amor de Deus. 20 minutos eu proponho para essa pauta. Quem propôs o ponto abrir e dizer o que é o Sim, mas no máximo 20 minutos de discussão. Eu tenho algo que precede. É 2 minutos só. É 1 minuto e 30 segundos. Então 10 minutos no máximo. Daqui a pouco eu tenho que me retirar. E eu estou pedindo na frente de todas essas testemunhas. Quero que conste que a minha imagem não seja vinculada em nenhum lugar. Isso aqui serve como registro do DCE, mas que não apareça em Orkut, mídia, nada. Pode ser? E tu, como direito como cidadão? Em nenhum lugar. Ninguém aqui autorizou o celular. Eu vou dizer essa a pessoa tem direito da sua imagem, não pode ser veiculada sem autorização prévia. Não, eu sei que está em público e tal, mas não pode ser publicada essa imagem. Eu não vou entrar. É isso, é essa a preocupação. Então vamos só entrar na pauta então. 20 minutos o máximo, então, 10 e 20 para terminar. Rodolfo esclarece o ponto. Quem há que propôs? 4 minutos. Rodolfo, 4 minutos. Esclarecimento da pauta. Na verdade é o seguinte. Eu acho que é desnecessário, eu tenho uma proposta de encaminhamento direto, que é o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu e a forma como o atual gestor tomou posse, respeitando uma decisão desse conselho, assim como a gente tem visto que vai se tornar uma dinâmica da gestão do DCE. Portanto, eu acho que é muito importante que esse conselho tenha uma postura pública sobre os fatos que foram desrespeitados no último século, porque o juiz tem as melhores interpretações da lei brasileira, como foi dito, mas nós aqui tínhamos um entendimento claro que não feria as leis do direito dos DAs saberem e terem o direito de uma recontagem dos votos. Isso foi desrespeitado por uma decisão judicial, fora das instâncias da universidade, foi reconhecida essa decisão, foi dado pós, eles estão aqui e tal, e tudo mais. Só que eu acho fundamental que os colegas que não participaram do centro acadêmico, que depois da eleição do DCE foram para suas provas ou que já foram viajar, e principalmente os colegas que estão chegando, saberem qual é a opinião do SEB em relação à posse, em relação aos fatos ocorridos. Por isso que eu queria propor, e essa é a minha proposta de caminhamento, que a gente aprovasse aqui uma carta que fosse distribuída durante a recepção dos calouros de 2010-1 e para os colegas que estão voltando para as aulas, e já coloque também como encaminhamento que a atual gestão do DCE da URGS seja, ela seja responsabilizada a confeccionar 10 mil cópias em A4 para o SEB poder distribuir, tendo em vista que o SEB não é uma entidade com nenhum tipo de recurso e que a entidade paga. Eu vou ler a proposta, talvez eu passe 4 minutos, mas que ela, para não precisar falar de novo, e a gente já encaminhar a votação. O nome é assim, Carta de Repúdio ao DCE. Os centros e diretórios acadêmicos lamentam a decisão da atual gestão do DCE URGS de passar por cima da decisão soberana destes que tinham deliberado a recontagem dos votos da eleição do DCE antes da posse da diretoria. A decisão de ingressar na justiça contra a decisão dos CEAs e DAs demonstra a concepção da atual gestão de não ser parceira do movimento estudantil eleito democraticamente em cada unidade universitária. Fazemos o apelo público à atual gestão para que saiba lidar com a pluralidade do ambiente democrático
respeitando as decisões dos estudantes reunidos no Conselho das Entidades de Base, a começar pela decisão do SEB sobre a confecção do cartão do TRI, data de hoje, para ser distribuído a partir de 8 de março de 2010 aqui na UFSC. Uma proposta de encaminhamento, antes que a gente entre no debate, se o DCE vai caber se ou não, se é a minha opinião ou não, o SEB delibera e a executiva trata como quiser. Ok, então vamos... Alguém quer fazer uma inscrição? Então vamos votar. Quem é a favor da proposta que o Rodolfo acabou de encaminhar? Tem uma questão de ordem. É que na verdade, não sei porque tem uma... Quantas folhas falou sobre 10 mil. Eu fiz uma solicitação de que o DCE bancasse 10 mil cópias A4 para que os 10 pudessem... Mas só folha inteira para essa carta? Sim, para ter uma letra grande. Que eu não veria por que ser tão grande. Mas... Tá, tu acha então tudo bem. Podemos assim, fazer então, 10 mil a 5, que são 5 mil A4. Aceita a proposta. Faz meu elogio. É isso, a 5 é metade. Isso é assim. Prazer, te apresento uma folha assim. Galera, são 10 Alguém tem alguma inscrição? O resto Não, o Regis me pediu para que, dizendo que é muito pouco, então que eu solicitasse mais. Então eu quero encaminhar. Eu acho que tem que constar em ato. O Regis. Acho que O que é isso, Regis? Não paga mais, filha, já falou. Na ordem. Liga pro aluno. Eu quero mudar eu quero, antes de ser votado, eu quero seguir aqui a sugestão do ex-colega atual advogado, Regis, que propôs, me disse, será que 10 mil não é pouco? Seriam só para os calouros? É verdade, é pouco. Então eu solicito, já que vai ser assim, se mantenham as 10 mil A4, cortada no meio, que totalizem 20 mil A5. Pagas pela gestão do DCE. Antes da votação, 20 mil, a gente consegue 5 centavos na escola. Eu acho nesse que foi dito aqui, a posse, tomamos posse, estamos aqui desde o dia 4. Aliás, desde o dia 7, porque não tínhamos a chave. É verdade, desde o dia 7. Desde o dia 7, estamos aqui nesse local. E, sinceramente, eu acho que isso, na verdade, deveria ser algo que o SEB deixasse na história das reuniões, que, infelizmente, pela forma como ocorreu, por N motivos, acabaram indo parar numa instância que não é o interesse nem dessa gestão, nem dos DAs e dos CAs, e que isso simplesmente agora, eu encaminho o voto contrário a isso, que eu acho que não tem motivação nenhuma para imprimir, para gastar dinheiro do DCE, que é dinheiro dos estudantes, que não temos dinheiro em primeiro lugar. Se quer usar o gabinete da vereadora, do pessoal, para fazer, só não do DCE. Eu acho que não pode ser do DCE. Se os interessados querem, o DA da administração não aceita isso, porque nós achamos que não tem por que gastar dinheiro de estudante, algo que, em primeiro lugar, é controverso. Nem todos os DAs e CAs apoiam isso. O nosso DA não apoia. O nosso DA não apoia. Eu tenho meu tempo para falar ou não? Eu tenho meu tempo para falar, né? Depois, em relação à gestão, nós fomos sempre bem claros, inclusive, Rodolfo, um dia que vocês pediram a recontagem, jamais nos opusemos à recontagem dos votos. Nunca nos opusemos à recontagem dos votos. Tá? E nós queremos deixar bastante tranquilo para todos que o que mais motivou, e mesmo que a decisão do SEB de recontagem do voto, pessoalmente não sou contrário, e a maioria da gestão também não é contrário, pessoalmente, à recontagem, o que ocorre é que o pedido veio 2 dias antes da posse. Que tinha que ter sido assegurado para nós. Poderiam, inclusive, recontar depois, enquanto a gente estivesse já aqui no DCE, não tem problema. Mas o prazo da gestão termina em 1 ano. O próprio estatuto é claro nisso. Podemos ficar prorrogando o prazo das gestões. Isso é uma irregularidade. Não foi prorrogado o prazo da gestão. Não foi prorrogado. Mas nós não tomaríamos fácil. Ia ficar um vácuo, né? Não, um vácuo. E aí quem Então o nosso voto é contrário e a gente indica que não é necessário. É o encaminhamento? Comissão gestora, né? Ele defendeu. Tu fez a defesa, tu fez a defesa. Tu fez a defesa. Tá, peraí, eu tenho 10 segundos. Eu só queria pedir encarecidamente para os demais DAs também votassem contrário. Não especifique, quem concorda com o mérito, tudo bem.
mas que se encontrem outras formas de financiar isso. Porque o DCE não pode financiar isso, que não tem dinheiro de caixa. Em março vai ter. Bastante, fazendo 26 mil carteirinhas. Eu vou encaminhar a votação, então. Eu queria fazer uma defesa. Peraí, desculpa. Chato, tem uma inscrição. Eu não tinha mais uma inscrição. Agora tem que botar pra votar. Você já botou Não, chama aí. Obrigado pelo comentário. Eu me inscrevi pedindo uma defesa do voto contrário. Tá? Eu não vou votar como disse, acho que não vou votar, mas eu quero defender o voto contrário. Tá? Eu acho interessante que eu tenha sido acusado, sem ouvirem a minha proposta, de querer quebrar os DAs. Tá? E na mesma reunião o Rodolfo veio com a proposta de querer quebrar o DCE. Porque o Rodolfo me passou um caixa de 25 centavos. 25 centavos. A entidade moveu 140, 150 mil. E ele me passou 25 centavos. Ele quer que eu com 25 centavos imprima 10 mil coisas? Em março. Tu vai prestar conta dos 25 centavos. Aqueles chicletes Eles vão arrecadar 30 mil carteiras. Gente, Renan, tua inscrição, por favor. Vou ganhar dinheiro do MEC. Foi enrolado Vai ter mais gente falando, nós vamos votar isso. Então, só reiterando que o Marcel, de fato nós, Rodolfo, por favor, de fato nós somos sim a favor, tá, da recontagem no dia da eleição, Rodolfo testemunha. Inclusive, foi recusado pela Comissão Eleitoral, só um pouquinho, tá? Foi recusado pela Comissão Eleitoral, inclusive quem leu a ata, no 28 da Comissão Eleitoral, viu que de fato o Paulo Lacuna deu, no caso todo o jurídico, colocou em ata lá que sim, uma outra comissão, a comissão tinha sido estabelecida pelo SEB, poderia ter feito a recontagem depois da nossa posse. Está na ata número 28, quem quiser pode pegar e ler. Então, se a comissão estava constituída pelo SEB não fez, nós não temos culpa. É isso que nós temos. Outro ponto, falando que bem colocou o Thiago Bonetti, pegamos o caixa de 25 centavos. Porém, o cara da PTC, cujo qual o DCE terceirizado vai ter que cobrar R$ 1.700 que o DCE deve para ele. Então, a gente queria saber como é que fica isso, cadê o caixa do DCE? Pelo que eu sei, então o DCE está 1.699 e tem 75 centavos negativo. Porque o DCE tem que pagar 1.700 pro cara. E com essa cara de pau ainda pediu pra gente pagar 10 mil por mês, ainda deixou uma vendida de R$ 1.700 aqui. Então a gente queria saber como é que vai ser isso. Podemos encaminhar, alguém tem alguma outra inscrição? Vamos encaminhar essa votação de uma vez, cara. Vou encaminhar a votação agora. Quem é a favor da proposta do Rodolfo, que eu vou ler novamente, que o DCE imprima 20 mil cópias das 5 de cartas distribuídas em 2010/1, elaborada pelos diretórios acadêmicos responsáveis. A carta, o conteúdo já foi lido pelo Rodolfo. Então, essa é a favor ou contra. Quem é a favor, diretórios levanta a mão. Fala da época. Eu tinha falado, já. Ah, ninguém tá no mercado, cara. Já ficou chato? Da época fazendo uma solicitação? Não. Acho que foi 2, 3. Agora 4. 4. 4. 5. Tem que falar alto pro Leonildo gravar. Fala que não foi Leonildo. Pegou aí, Leonildo. Depois eu te dou uma cópia. Eu queria uma cópia. Mais um. 7 diretórios. Não pode distribuir cópia, eu não quero trocar. Da ECA, da F, SEX, DAF, CEL, da EMA e da COM. Quem é contra? Caia. Acabando? Então são 4 votos. KEA, CABAN, DCE e CAAR. Abstenções.
estadual sai. A gestão do SEB mesmo, a gente teve problemas não com convocação e tal. Não, só um pouquinho, tem uma coisa que precede o FIDESPON, que é quem vai ser responsável por mandar confeccionar e buscar isso junto à gestão do DCE em março. Mas se alguém se prontifica aqui, senão eu posso ficar de ajudar, eu posso ficar aí de 1º de março, que é uma segunda-feira que antecede o começo das aulas, vem aqui confeccionar junto ao DCE. E vai estar em cima do material, acho que um adendo. Se por acaso for feito pelo DCE, eu já adianto sem oposição pessoal que não seja feito pelo DCE. Se alguém decidir fazer, então conste em ata que seja quem for favorável pelo contrato. Oi? Mas tá aí. Não, do material. Não, ata não. O centro de base aprovou. Por votos favoráveis de quem, contrários de quem, abstenção de quem. Tranquilo. O SEB deliberou. Essa nada pelo SEB. Pelo SEB. E vai aparecer os DAs que votaram a favor e os DAs que votaram a favor. Eu peço só que conste no material se for feito. Eu, em nome do CAR, do CAIAR. Como é que ele ia prever isso? Esse estava encaminhando. Pedro, faz encaminhamento. Licença. Pedro quer fazer o encaminhamento. Por favor. Só para finalizar, mesmo não querer tomar mais tempo do pessoal, mas o Diretório Acadêmico de Educação Física e Dança entende sim que o SEB é importante e que o maior número de DAs tem que estar aqui. E a gente viu que, bom, do último SEB tinha 20 e poucos, hoje tem 11, 12, 26, hoje tem 11, 12 DAs, então talvez que tome cuidado nas próximas convocações, porque se repetiu novos erros. Por exemplo, se convocou um SEB com uma mesa e se tomou outra postura aqui. Não se respeitou o horário, começou quase 7 horas o SEB. O DAEF estava aqui desde as 6h15. Então a gente solicita à executiva do DCE que faz a convocação, de que convoque todos os CAs e DAs, que o que tiver na convocação seja respeitado por essa executiva, se cumpra o horário e data dos SEBs, respeitando esse momento que eu acredito que todos aqui consideram importante, senão não estavam aqui até as 10, 11 da noite. Nós chama também café. Só esclarecimento, então, que isso aí já tinham sido reuniões marcadas anteriormente numa mesa presidida, inclusive, pelo Rodolfo, tá? Então, mas a convocação não fomos nós que nós lembramos da convocação. Fique claro, a convocação foi o próprio SEB que fez na anterior. Não, o DCE não foi uma convocação primeiro do DAEF, cara. Feito pelo Rodolfo. Vamos dar uma discussão no chat que fala. Mas é isso. Galera! Isso não vai respeitar os encaminhamentos. É só para enfatizar que isso é muito preocupante. Porque na outra a gente já veio com uma convocação errada. Essa tinha coisas erradas na convocação. Sim, eu tenho a convocação no meio. Só que eu vou pedir uma coisa a mais. Eu acho que tem DAs que vocês estão com o meio errado, que não estão recebendo. Eu, quando fazia parte do diretório acadêmico, eu passava em todos os DAs do centro, DCE aqui, todos os DAs do centro, pegava a assinatura. O diretório recebeu a convocação, porque a nossa gestão acreditava que era muito importante existir SEBs e queria ter a certeza que todos eram convocados. Estou pedindo aqui, como método, já que o DCE tem essa possibilidade, que o DCE se esforce, se esmere mais em chamar os SEBs. Tá, ok? só esclarecimento, novamente eu vou repetir o que foi dito. Foram várias reuniões consecutivas marcadas, 7, 20. Não há dúvida, não há dúvida. Nós tivemos alguns erros, eu concordo. Mas não contigo, precisa a gente já pediu desculpa na última reunião, certo? Com relação a isso. Ela é mesa, ela pode falar. Vamos levar atenção isso aí. Natina quer falar. Então, a gente vai propor que saia encaminhamento dos diretórios acadêmicos que estarão na mesa do próximo SEB, que é dia 17 de março. E a gente quer já propor que, como nós somos